vamos estudar as acessões. Bom, acessão é a junção de uma coisa a outra. Então, acessão é isso, a junção de uma coisa a outra. A acessão pode ser, primeiro, acessão por obra da natureza. São aquelas junções de uma coisa a outra que ocorrem sem a intervenção do homem. O próprio nome já diz, né? Acessão por obra da natureza. Quer dizer, uma coisa se junta a outra por força da natureza. É o caso da aluvião, por exemplo. Aluvião é quando as águas do rio, vagarosamente, paulatinamente, vai trazendo terras e vai aumentando a propriedade. Outro exemplo é a avulsão. Avulsão, quando as águas faz com que se desprende um trecho de terra de uma propriedade e ela é lançada para outra propriedade. Outro exemplo é o álveo abandonado, quando o rio muda o seu curso, fica o álveo do rio. Outro exemplo é a formação de ilhas. Portanto, acessão por obra da natureza, quando uma coisa se junta a outra por força da natureza, isto é, sem a intervenção do homem. E os exemplos são marcantes aí, né? Aluvião, lembrando que aluvião é uma palavra feminina, né? Fala-se a aluvião. Aluvião é isso, as águas do rio vagarosamente vai trazendo ali terras que aumentam a outra propriedade. Avulsão, quando as águas do rio provocam a ruptura, de modo que um trecho de uma terra, de uma propriedade, é lançado para outra propriedade. Aí temos também o exemplo do álveo abandonado, quando o rio muda o seu curso. Formação de ilhas, outro exemplo. Né? A segunda espécie de acessão é a acessão industrial ou artificial. A acessão industrial ou artificial é quando a junção de uma coisa a outra ocorre por intervenção do homem. É o homem que provoca a junção de uma coisa a outra. Daí tem esse nome de acessão industrial ou artificial. É o caso das construções. Aqui surge um problema de distinguir acessão industrial de benfeitoria. Porque uma construção pode se classificar como benfeitoria ou como acessão industrial. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, a benfeitoria é um melhoramento que se faz, melhoramento ou acréscimo que se faz numa coisa já existente. Ao passo que a acessão industrial abrange a primeira construção, quando não tinha nada no terreno e se constrói pela primeira vez. Daí é uma acessão industrial ou artificial. Agora, se já existe a construção e eu vou fazer, por exemplo, uma garagem, daí é uma benfeitoria. Então, acessão industrial e benfeitoria, a diferença então é isso. Benfeitoria é um acréscimo, um melhoramento que se faz numa coisa que já existe. Então, se já existe a construção e eu acrescento alguma coisa, uma garagem, uma piscina, isso é benfeitoria. Isso é benfeitoria. Agora, se não tem nada no terreno e eu vou construir pela primeira vez, isso é uma acessão industrial ou artificial. E por fim, a acessão também pode ser mista. A acessão mista é aquela em que a junção de uma coisa a outra se dá pela natureza e também pela intervenção do homem. Tá? É o caso das plantações. Quando o homem planta, isso tem que ter a força da natureza também. Então, em resumo, a acessão é a junção de uma coisa a outra. Pode ser a acessão por obra da natureza, quando ocorre sem a intervenção do homem. A acessão industrial ou artificial, quando ocorre com a intervenção do homem. E a acessão mista, quando ocorre essa junção pela intervenção do homem e pela natureza.